Olá, eu sou Luiz Cláudio Gagliardi, eu sou engenheiro civil, trabalhei 25 anos na engenharia civil e há 24 anos eu trabalho na OSC, Organização da Sociedade Civil Londrina Paseando. Não sei se vocês sabem, mas pasear é um verbo, né? E a conjugação é eu paseio, tu paseias, ele paseia, por isso é Londrina paseando, né? E pasear é um verbo, e verbo é ação. Então a gente tira a paz do substantivo e pensa na paz como uma ferramenta de construção de uma cultura de paz. Aliás, a definição de cultura de paz, ou esse termo cultura de paz, em 1999 foi a ONU e a Unesco que criaram, né, que é, chamaram para esses conceitos. Então foram criados lá 9 artigos, onde eles definem o que é cultura de paz. Depois, com os objetivos de desenvolvimento do milênio, né, muito dessas definições, dessas colocações entraram nos objetivos de desenvolvimento do milênio, que em 2015, e aí de 2016 a 2030, por isso a Agenda 2030, são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do Milênio. O Londrina Paseando sempre esteve ligado a essa proposta da ONU, tanto da cultura de paz quanto os objetivos do milênio e depois os ODS, e nessa perspectiva que a gente construiu esse trabalho aqui em Londrina. Então, eu sou um dos fundadores da OSC Londrina Paseando. Há 16 anos nós criamos o Compass, eu participo do Compass. Eu também participo de outras governanças. Eu participo do Fórum Desenvolve Londrina há 18 anos. Eu participo da Londrina Inteligente, Smart City, né, há 2 anos. Eu participo da governança da Justiça Restaurativa há 2 anos. Participo há 9 anos do GDI, que é o Grupo de Diálogo Intergeracional de Londrina. Eu participo da Rede Núcleo do Terceiro Setor da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, há 4 anos, mas antes disso eu já estive sempre ligado aos movimentos do terceiro setor. Eu participo há mais de 20 anos da Rede Desarma Brasil, participo há 5 anos do Living Peace Internacional, uma rede que tem mais de 110 países e é membro da ONU, inclusive. Participo do FOP, Universidades pela Paz, há 1 ano e sou ainda voluntário do Amor Exigente há 7 anos. Eu falei que eu participo dessas organizações porque eu represento o Londrina Paseando nesses grupos. Eu tive que anotar aqui no meu roteirinho de fala para vocês, porque são tantos grupos, vocês imaginem as agendas, né, os horários, as reuniões e os trabalhos que eu pego durante as reuniões e depois tenho que fazer em outros momentos. Então é um trabalho bastante intenso, né? Esse realizado aqui na cidade de Londrina, por mim e pelas pessoas que estão ligadas a esse processo todo. E eu também gostaria de iniciar a minha fala colocando que nós temos em Londrina o Master Plan 2040. É um planejamento estratégico, foi contratado a Macroplan, uma empresa especializada em planejamento estratégico. Nós fizemos isso bem na época da pandemia, mas nós mobilizamos, a empresa, né, a cidade se mobilizou, e aí a gente tirou este planejamento estratégico para 2040. Dentre as 79 projetos estratégicos da cidade, foram detalhados alguns, foram detalhados 79. Tem outras ideias, né, mas em termos de projetos estratégicos detalhados, foram 79. Um deles é Londrina, Cidade Educadora para a Cultura de Paz. Então, a gente faz parte do planejamento estratégico atualmente da cidade, um planejamento que está aí se atualizando, porque você não faz um planejamento para 2040 e espera chegar a 2040, né? Você faz o planejamento e todos os anos você vai atualizando, ainda mais para uma cidade. As empresas fazem isso, de atualizar, de fazer, de atualizar. Então, nós estamos nessa fase. Nós acabamos de passar por um período eleitoral, todas as governanças, grupos, instituições colocaram para todos os candidatos no primeiro turno que era cidade seguir o planejamento estratégico, né, da nossa cidade. Todos assumiram, inclusive no segundo turno os dois assumiram e o prefeito atual assumiu esse compromisso. Então nós temos isso
como uma bandeira da cidade, como uma bandeira, inclusive, do nosso movimento. A questão da gente trabalhar a cultura de paz, neste ano nós começamos a desenvolver o tema ESG e Cultura de Paz. O ESG é uma pauta global ligada à sustentabilidade, né, relacionada com as questões climáticas, emergências climáticas que nós falamos, a questão do processo de descarbonização, produção de novas matrizes energéticas, ou seja, trazer ao mundo a sustentabilidade para que a gente possa continuar, né? E na área empresarial, logicamente que as empresas estão investindo, né, nas estratégias, né? ESG é estratégia, investindo nas estratégias, e quando eles fazem isso, eles estão alinhados com a Agenda 2030, né, da ONU, através do Pacto Global. O Pacto Global é as empresas tratando deste assunto, então eles estão relacionados com a Agenda 2030 quando fazem isso. Eu tenho participado de cursos, de conferências de SG, de relatório, produção de relatório de GRI, que é um repórter internacional que as empresas têm usado como um dos relatórios, e tenho participado de tudo isso, e a gente está fazendo uma relação com a cultura de paz. Porque dentro deste universo das empresas, não é comum eles falarem de cultura de paz, mas é comum eles estarem trazendo as pautas que estão na proposta da ONU e da Unesco de cultura de paz. Quando eles falam de inclusão, diversidade, as mulheres assumindo mais os altos conselhos das empresas, né? E assumindo as funções de igualdade com os homens, uma série de questões, a questão de raça, né, de opções sexuais, tudo isso as empresas estão colocando como assim, precisamos ter a cara do povo, precisamos ter a cara das pessoas, porque produzimos, né, para eles tudo isso. E essa questão da descarbonização e do aquecimento global, que se torna um risco para vários negócios, para várias empresas, e eles estão na busca de tudo isso. Então a gente tem relacionado aqui em Londrina, né, após 24 anos, essa ideia de ESG, Agenda 2030, ODS, a cultura de paz, feito um trabalho muito intenso nesse sentido. Eu entendo, por exemplo, que uma Smart City, né, uma cidade inteligente, vai contribuir muito para a construção da cultura de paz. A construção da cultura de paz nada mais é do que a reflexão de que nós construímos ao longo de milênios uma cultura de violência, uma linguagem bélica, uma linguagem violenta, né? E que nós precisamos transformar esta linguagem bélica, esta linguagem violenta, numa comunicação não violenta. Mudarmos a nossa linguagem, o nosso jeito de sentirmos, de pensarmos, para um jeito de cultura de paz, ou seja, salvar o planeta, cuidar das pessoas, cuidar da vida, valorizar o humano, valorizar a vida. E mesmo com a inteligência artificial, com smart cities, é aí que isso aumenta mais. Nós não precisamos de inteligência artificial para valorizar né, as questões de tecnologia. Nós precisamos da tecnologia para valorizar os humanos, as pessoas, os seres humanos. É para isso que nós estamos criando e trabalhando tudo isso. Então, a cultura de paz, essa ideia de se refletir sobre a cultura de violência e se construir a cultura de paz, está alinhado com todas essas perspectivas modernas, né? Desde 2014, nós estamos também próximos e alinhados, né? Na verdade, muito envolvidos com a justiça restaurativa, que é uma metodologia para a construção dos ciclos de construção de paz, ciclo de diálogos e construção de paz. Porque quando você fala em cultura de paz, um dos pilares, das premissas maiores é o diálogo. É resolver os conflitos através do diálogo para que eles não virem violência. Então, o diálogo é fundamental, né, para quem quer trabalhar a construção da cultura de paz. O diálogo na empresa, o diálogo na escola, o diálogo entre os países, né, a construção de um diálogo. Num mundo onde esse diálogo, com toda essa questão de internet, de fake news, né, anda extremamente complexo, extremamente difícil. Tem pessoas que têm se confundido o que é realidade com o que não é, né? Por conta
desses vírus virtuais, né? Dessas ideias que são repetidas inúmeras vezes e que para muitos começam a funcionar como se fosse verdade. Então, veja a importância de se pensar e se construir a cultura de paz. Então, essa proximidade com a justiça restaurativa vem esse princípio das rodas, dos ciclos de diálogo, tanto no tribunal quanto nas escolas. Quando é nas escolas, nós chamamos de práticas restaurativas. E Londrina tem uma lei municipal, né, das práticas restaurativas nas escolas. Isso tem aqui no meu roteiro, eu fui anotando tudo. Isso nós temos há 8 anos, essa lei, esse trabalho. São mais de 45 mil alunos, são quase 6 mil professores, e nós temos isso implementado, essa legislação, através do programa Vida, que faz esse trabalho junto às escolas municipais da cidade de Londrina. Outros tipos de ações que nós temos aqui na cidade são os abraços pela paz. A gente faz muito abraços, a gente é conhecido em outros vários lugares do Brasil. É mais conhecido, inclusive, pelos abraços pela paz. A gente chegou a ter mais de 3 mil pessoas abraçando o lago. Este ano nós realizamos o 16º abraço no Lago pela Paz. E nós também fizemos em outros anos intensamente isso. Teve ano que a gente chegou a realizar 10 abraços em 10 lugares da cidade, no Lago Norte, na região sul, leste, oeste, enfim, a cada evento que tinha, sempre a gente era chamado. A gente tem feito isso em outras cidades nos convidam para realizar abraços pela paz. Eu mesmo, há um mês, fui fazer um abraço no Lago Novo, na cidade de Ibiporã, que é a nossa vizinha. E a gente também faz isso em momentos difíceis, né? Quando houve o ano passado o ataque à escola de Cambé, onde 2 jovens foram assassinados por ataques a escolas, a gente foi chamado tanto através da Justiça Restaurativa fazer o ciclo de acolhimento aos alunos, aos familiares, aos professores, com várias pessoas voluntárias que foram realizar esses ciclos em Cambé, quanto fazer um abraço na praça principal da cidade, um abraço pela paz. Ou seja, já é uma das marcas nossas fazer esses abraços com esse intuito de chamar a atenção. Nós também temos um selo, Arma Não é Brinquedo, é uma lei municipal, uma lei reflexiva, fazermos pensar, né, para que dar arma para as crianças, né? Educar para a paz precisa continuar a perpetuar a cultura da violência. Eu sei que sempre foi assim, mas a ideia é romper. É uma lei disruptiva, reflexiva, fazendo as pessoas a pensarem nisso. E aí, essa história, mas os heróis guerreiros, né? Na atualidade nós temos vários tipos, por exemplo, o Homem de Ferro, Hulk, o Homem-Aranha, ou seja, todos eles estão lá salvando o mundo e nós estamos também, quando fala de aquecimento global, né? Intempéries, tudo isso, parece que realmente o mundo precisa ser salvo, né? E esses heróis estão salvando o mundo de outros guerreiros intergalácticos, tudo isso. E o método deles é o método da violência, né? Então a gente educa ainda muito, né? Quem não vai no cinema assistir esses filmes e outros filmes desse tipo, e as crianças querem comprar roupas, tudo isso. Então a gente também tem um projeto dos avatares pacifistas. Nós fazemos esses avatares pacifistas com a economia solidária, né? Então nós temos lá o Gandhi, a Malala, a Madre Teresa, o Luther King, Dalai Lama, enfim, uma série de pessoas para mostrar para as crianças. Eles têm sido usados nos ciclos de diálogo como objeto da palavra, né? A metodologia da justiça restaurativa pede um objeto da palavra para que só uma pessoa fale de cada vez nessas rodas de diálogo, e eles têm sido utilizados pelas escolas nessas rodas, tanto nas escolas quanto nas empresas, onde já fiz vários círculos, né, quanto em outros espaços, tudo isso, a gente tem utilizado os avatares pacifistas. Então, como a minha proposta era falar um pouquinho, e é difícil de falar de tantas ações abrangentes, então, pouquinho tempo, né? Já passamos 14 minutos aí, mas enfim, fica o nosso site, que é o www.londrinapaseando, paseando é com Z, verbo, né? londrinapaseando.org.br, que nós temos 24 anos de histórias registradas em vídeos, fotos, textos, programas e ações. Então, todos estão convidados
a entrar no nosso site. Um beijo no coração, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.